Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe Cirino e eu estou aqui para conversar com vocês sobre o texto dos autores David Tribeck e Mark Gallenter, que fala justamente sobre os acadêmicos autoalienados. A gente vai ver na próxima aula, quando a gente fizer um breve resumo sobre o artigo, que é um texto extremamente crítico valeu, produção. Que é um texto extremamente crítico ao estudo do direito e desenvolvimento nos Estados Unidos, escrito lá em 1974. Antes, contudo, da gente conversar sobre o artigo propriamente dito, trouxe para vocês aqui umas breves considerações sobre os autores deste artigo. São dois os autores desse artigo, os dois da Universidade de Wisconsin. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos começar pelo David Tribeck. Esse cara é o cara. David Tribeck é o cara. Se você digitar David Tribeck no Google, você vai achar um monte de coisa. O cara só não ganhou o Oscar. De resto, ele levou tudo na vida. Ele é, sem dúvida, um dos maiores estudiosos do direito e desenvolvimento do mundo, não só dos Estados Unidos. Veio várias vezes ao Brasil, estudou e aplicou os seus projetos acadêmicos muito no nosso país. Ó a carinha dele aí. Esse é o David Tribeck, esse carinha aí com cara de bonzinho. Hoje, ele é professor emérito da Universidade, eu já falando com sotaque, da University of Wisconsin-Madison. A gente vai ver que o outro autor, Mark Gallenter, também esteve lá durante muito tempo. Além disso, ele ainda é pesquisador sênior da Harvard Law School, tá bom? Ou que mais? Deu aulas em Yale, em Harvard, na PUC-Rio, na GV São Paulo. Não é à toa que vocês estão lendo esse texto para o mestrado da GV. E também na Fundação Joaquim Nabuco no Recife. Dá para ver que o cara veio muito para o Brasil, ele tem muita familiaridade com o nosso país e estudou muito o nosso ordenamento jurídico e a nossa realidade para a aplicação dos estudos de direito e desenvolvimento. Além disso, como a gente está conversando, ele escreveu muito sobre diversos temas, com destaque ao direito e desenvolvimento, mas também escreveu bastante sobre direitos humanos, sobre a integração na Europa e também sobre o impacto da globalização nos mais diferentes sistemas legais. Vejam que ele dá uma contribuição muito grande também à sociologia do direito, à filosofia do direito. Muitos pesquisadores o comparam os seus estudos, traçam uma comparação de seus estudos aos estudos feitos também por Max Weber. A gente sabe, né? Um cara aí sensacional que estudou muito a influência do direito também na sociologia. Tudo bem? Além disso, atualmente ele é o principal investigador do LANDS, Law and New Developmental State, que é um projeto desenvolvido, é um projeto acadêmico desenvolvido e aplicado em prática também nesta matéria do direito e desenvolvimento. E ele é co-diretor também do GLEE, Globalization Lawyers and Emerging Economies, mais um projeto inteiramente relacionado ao estudo do direito e desenvolvimento. Direito e desenvolvimento, o estudo dessa matéria, que a gente vai ver na próxima aula, foi retomado na visão de Tribeck há pouco tempo, porque o artigo que vocês têm que ler pro mestrado da GV é um artigo que, na visão do autor, sepultou o estudo do direito e desenvolvimento nos Estados Unidos, sendo retomado alguns anos depois. O Tribeck recebeu uma série de prêmios acadêmicos, com especial destaque a esses dois que estão aí nos slides. O Harry Kelvin Prize, da Law and Association, esse prêmio foi recebido em 2002, e ele também recebeu um prêmio que é outorgado pelo Ministério da Educação francês no ano de 2001, Chevalier de l'Ordre des Palmes. Ele recebeu também essa honraria do governo francês no ano de 2001. Ambos os prêmios lhes foram outorgados por conta das suas diversas contribuições e da sua grande contribuição ao estudo do direito e desenvolvimento. Gente, aí no slide que vocês recebem em casa tem um link de uma entrevista que o Tribeck deu para a revista de direito da GV. Leiam essa entrevista é essencial para entender um pouco mais o David Tribeck, como ele pensa e também para entender um pouco do artigo que vocês têm que ler. Na próxima aula a gente vai resumir
justamente o que o David fala sobre esse artigo na entrevista, mas tem muito mais nesse artigo, nessa entrevista que ele concedeu aí para a revista de Direito da GV. Acessem o link e leiam, é uma entrevista muito interessante, dá para ver que o Tribeck é um cara muito bacana, é um cara muito bem-humorado, é um cara de bem com a vida e é um cara disponível aí a responder as dúvidas do entrevistador. Então, leiam, se afeiçoem ao David Tribeck e certamente ficará mais fácil para vocês responderem as questões na prova da GV. Para o Tribeck, os dilemas do direito e desenvolvimento não podem ser resolvidos com um passe de mágica. O Tribeck é um cara que acredita no trabalho árduo, no trabalho incansável do pesquisador do direito para a solução dos problemas encontrados. Tudo bem? Eu trouxe aqui um trecho da entrevista que ele concedeu para a revista do Direito da GV que consubstancia esse pensamento do Tribeck, que as coisas não se resolvem de modo fácil. Tribeck não acredita em fórmulas prontas, capazes de resolver em abstrato e antecipadamente os problemas da vida cotidiana. Para ele, é preciso construir soluções contextualizadas a partir de um certo ponto de vista, sempre limitado e parcial, e refletir sobre elas na esperança de alcançar respostas cada vez mais eficientes, legítimas e justas. Isso está intimamente relacionado com essa visão de Tribeck, essa visão de que as coisas não se resolvem com um passe de mágica, mas sim com a construção e o desenvolvimento de um trabalho árduo do pesquisador. Pois bem, finalizadas as nossas considerações sobre o David Tribeck, vamos falar um pouquinho sobre o outro autor do artigo, o Mark Galanter, que é um cara também muito importante no estudo do direito de desenvolvimento lá nos Estados Unidos. Acontece que, além disso, ele também estudou uma série de outras temáticas. Aí a figurinha, esse é o Mark Galanter, ele é professor emérito na University of Wisconsin. Beleza? Não na Wisconsin Madison, que é aqui o professor Tribeck é emérito. Na verdade, ele foi professor da University of Wisconsin-Madison quando ele lecionava sobre Sul e Sudeste da Ásia e os ordenamentos jurídicos destes países. É o que está aí embaixo do slide. Ele é um grande especialista do estudo do direito nos países do Sul e Sudeste da Ásia, tendo lecionado na Wisconsin-Madison sobre South Asian Law, que é um tema que ele estudou muito. Na verdade, o professor Mark Galanter, ele frequentou muitas universidades da Índia, mais ou menos, traçando um comparativo, se o Tribeck veio muito ao Brasil, o Galanter foi muito àquele país da Ásia, a Índia, e estudou arduamente a aplicação do direito naquele país. Tudo bem? Gente, tal qual aconteceu lá no Tribeck, que a gente localizou uma entrevista na qual ele fala bastante sobre a sua atividade acadêmica, inclusive sobre o estudo de direito e desenvolvimento, aqui também a gente achou uma entrevista do Conjur do Galanter. É uma entrevista do ano de 2010, na qual ele tece algumas considerações sobre direito e desenvolvimento, mas ele também fala muito sobre uma outra coisa, uma outra área de estudo, que está aqui destacada embaixo, que é a área de estudo dele voltada para a advocacia. O Galanter escreveu vários e vários artigos e alguns livros também sobre a atividade do advogado, tanto nos Estados Unidos quanto nos países em desenvolvimento. Beleza, galera? Bom, esse é um panorama geral sobre os autores, mais considerações vocês podem localizar nessas entrevistas que eu falei para vocês. De qualquer modo, eu fico à disposição de todos. Trilhante manda um grande beijo a todos, juntos com uma sonhada aprovação. Valeu!